Boa noite, pessoal. Quero já estar lendo aí. Tá aí, já deu tudo certo. Tá, então, beleza. O som tá tudo certo. Tá aí, já deu um ok aqui. Então, para nós começarmos, quero ler aqui, então, em Gênesis, no começo, né? Vamos ler em Gênesis, então, a palavra aqui do Senhor, o princípio que o Senhor estabeleceu para todos nós, sobre esse tema, esse assunto. Gênesis, lá no primeiro capítulo, no versículo 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem os criou. Então, esse é o princípio que Deus já estabeleceu. Imagem e semelhança. Deus nos fez, nos criou que a sua imagem e a sua semelhança. Eu, comumente, como eu gosto de falar, né, toda vez que a gente vai estudar algum assunto, que eu vou procurar algum assunto, eu gosto de ir logo na raiz, né? Na raiz da palavra, na raiz das coisas, para poder ter um entendimento melhor das coisas, poder ter aquela compreensão e, claro, para logo então poder praticá-la. Porque quando nós compreendemos, temos aquele entendimento, fica mais fácil a prática. E geralmente eu vou na etimologia da palavra, na origem da palavra. Eu vou logo na primeira língua que foi falada aqui na Terra. E a primeira língua que foi falada aqui na Terra está lá no hebraico. O hebraico foi a primeira língua. Quando Deus soprou então no Abraão o fôlego de vida, Abraão então fez uma alma vivente, começou a falar e falava com Deus, tinha comunhão com Deus e falava com Eva e dava nomes aos animais na língua hebraica. É claro que logo depois veio a língua o aramaico, o grego e o latim. Essas são as 4 línguas que temos na Bíblia, a nossa fonte ali, né, do conhecimento, nosso manual. Então, toda vez que você estiver perdido, quer saber uma definição das palavras, para poder, então, ser mais assertivo nas suas decisões, nas suas práticas, vai na Bíblia, vai na origem, vai na primeira língua que foi falada na Terra, que é o hebraico. E aí as suas subdivisões, que depois veio o aramaico, o grego e o latim. E no hebraico tem 2 palavras, ou seja, 2 verbos que vem falando sobre essa definição da imagem e semelhança, que é o selem, que está ali no hebraico, que quer dizer imagem, literalmente imagem, mas também o selem ele quer dizer sombra, e demut, que é semelhança, tem essa mesma denotação, tem essa mesma, esse mesmo sentido de imagem. O interessante aqui é imagem e semelhança, o selem, essa palavra hebraico, ela tem 2 sentidos. É conforme a palavra nosso português. O nosso português é uma palavra muito difícil porque ela é ambígua. Ela tem 2 sentidos aqui. Boa noite, o pessoal está entrando aqui devagarzinho. A Rose. Olá, Rose. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Nosso aqui, pastorzão Márcio, também já está também aí nos assistindo, seja bem-vindo. Bom, essa palavra ela tem a ambiguidade. Por exemplo, quando se fala assim no português manga, o que você entende? Manga, ou é a brusa aqui, a manga da brusa, ou então a manga é a fruta. De igual forma no hebraico também, o hebraico é a mesma coisa. Selem, nesse sentido aqui, ele quer dizer imagem também, e quer dizer sombra, o verbo também quer dizer sombra, ou seja, nós somos a sombra de Deus. Se você colocar uma pessoa aqui, um homem, de frente para a luz, automaticamente vai ter a sombra. Ou seja, esse sentido quer dizer que nós somos a sombra de Deus. Aqui na Terra, eu e você somos a sombra de Deus. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que eu e você, nós somos a representação de Deus aqui na Terra. Sombra de Deus, a imagem e semelhança. Deus é um Deus que ele não tem uma forma, como comumente nós pensamos que Deus, né, tem forma. Deus, ele fala? Sim, Deus, ele fala, mas Deus não tem boca. Deus, ele ouve? Claro que Deus ouve, mas Deus não tem ouvido. Por quê? Deus, quando ele nos criou, ele falou assim, pô, vou fazer uma forma legal,
nos formou do jeito que nós somos. Nós poderíamos ser aí quadrados, né? Que nem o Bob Esponja, calça quadrada, aquele desenho. Deus poderia ter feito dessa forma, mas não, nos fez dessa forma. Mas isso quer dizer que não é a forma de Deus. Deus é espírito, ele não tem forma. E nos formou a nossa imagem e semelhança igual a dele, ou seja, a imagem e semelhança. Nós temos os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, porque existem os atributos que não são comunicáveis. Nós não somos oniscientes, nós não temos atributos, nós temos. Ou seja, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E outra coisa que é interessante, que não existe essa diferença, a imagem e a semelhança. Não, são duas coisas em uma só. Nós somos imagem e semelhança. Imagem e semelhança, é a mesma coisa, nesse mesmo sentido. Ou seja, nós somos igual a Deus, em todos esses sentidos. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos essa sombra de Deus aqui na Terra. Nós somos esse representante de Deus aqui. Nós temos essa grande responsabilidade de sermos esse representante aqui de Deus na Terra. Semelhança de Deus. Somos essa imagem e semelhança de Deus. E Deus, então, o que ele estabelece? Ele estabelece, então, que nós temos aí um propósito e temos uma missão aqui nessa Terra. Qual é a nossa identidade aqui na Terra? Responda para mim, que caiu nesse momento aí. Voltou? O Marco está falando aqui que voltou. Benção. Obrigado pelo retorno, feedback aí, mano. Amém, Henrique. Henrique também está dando feedback aqui. Então, eu acredito que todos também estão me vindo e ouvindo bem, né? Então, vamos dar prosseguimento aí. Então, Deus ele começa a estabelecer o quê? A nossa identidade e o nosso propósito aqui na Terra. Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? O que vocês acham? Quem você é? Faz um comentário aí para mim, na sua resposta aí para mim estar vendo aí. Márcio. Tá dizendo que tá tudo certo. Beleza, feedback aqui. Bom, a identidade. Quem nós somos? A nossa identidade. A sua e a minha identidade não é 11, 12, 49, 57, o CPF 0977, não. Isso aí é do homem natural. A sua verdadeira. Somos seres espirituais. Nós temos um espírito, tá? Temos um espírito que contém uma alma e habitamos nesse corpo aqui. Isso aqui é que as pessoas veem, né? Mas o que nós realmente somos, essa essência, somos espirituais, onde contemos uma alma e habitamos nesse corpo aqui. O corpo todo mundo vê, né? Nós nos comunicamos, nós fazemos as coisas aqui na Terra através do nosso corpo. Mas quem comanda tudo é a nossa essência, o nosso intelecto, é o nosso espírito. Porque nós somos representantes, somos imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Mas nós não somos essa que está lá, que nós precisamos andar para fazer as coisas aqui na Terra, ou o CPF, quando nós queremos tirar um documento, comprar alguma coisa, exige o CPF. Não, nós não somos. Isso aí é do homem natural. É por isso que Paulo fala que nós temos dupla cidadania, né? Nós somos aqui da Terra, mas nossa pátria é celestial, ou seja, nós estamos lá de cima e para lá que nós vamos. Quando ele nos criou sua imagem e semelhança, ele já nos deixou o quê? A identidade. Falou, ó, você é isso aqui, você é um ser espiritual, você é minha imagem e a semelhança, e você é o meu representante aqui nessa Terra. E a sua missão, qual é a sua missão? Quando nós lemos esse princípio bíblico aí, do governo de Deus em Gênesis 1:26, que ele falou, quando nos fez imagem e semelhança, ele diz assim, no versículo 28, ele diz que nós devemos... vamos ler então. Então, temos o 27, 26, 27, e aí no 28 ele diz, Deus os abençoou e disse, sede fecundo, ou seja, multiplicai, encher a terra e sujeitar e dominai. Ou seja, dominai a terra. Dominar é igual governar, gerenciar, gerir, administrar. Então ele já fala assim, ó, vocês estão aqui na Terra,
A identidade de vocês é ser igual a mim, ou ser um ser espiritual, imagem e semelhança, e o seu propósito é dominar a terra, ou seja, gerenciar, governar a terra. Ele já estabelece, então, qual é a nossa identidade e o que nós viemos fazer, a nossa missão, que é dominar a terra. É isso que, quando nós entendemos essa mecânica, esse propósito de Deus, fica muito mais fácil a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na terra. Quando nós entendemos quem verdadeiro nós somos em Deus, que nós não somos o nosso CPF ou a nossa identidade ou uma certidão de nascimento, fica muito mais fácil. Quando nós descobrimos o nosso propósito, que é estar aqui nessa terra como sombra de Deus, como representante dele, fica muito mais fácil. Nós temos nosso propósito, que é dominar, ou seja, é governar. E governar não é no sentido amplo da palavra, é governar mesmo. Governar na sua casa, governar no seu redor, no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você for, você deve governar. Porque esse é o propósito, essa é a ordenança, Senhor, governe sobre os peixes, sobre os animais, sobre toda a criatura. Se você não governa aí a sua casa, os acontecimentos que estão ao seu redor, tem alguma coisa errada. Você não está cumprindo o princípio, você não está sendo esse exército que Deus estabeleceu aqui na Terra para então gerir esses recursos para dominar. Você não está sendo uma sombra que Deus colocou aqui na Terra representando ele, que ele é o grande general. Ele fez a Terra, o salmista já declara assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deixou para os homens. E deixou para quê? Para eu e você dominarmos, o exército dele dominar. A grande problemática é que nós não estamos dominando, é outro exército que está dominando, que não é o exército de Deus. É outro exército que está dominando, infelizmente, porque nós simplesmente passamos pela Bíblia e não olhamos, estudamos a Bíblia para poder ter esse entendimento e aí sim começar a praticá-la. E a grande tônica hoje, que você só vive falar, o que é de crise. É crise disso, é por causa do Covid, crise, só se fala em crise. Essa palavra, desde então, começou toda essa pandemia, toda essa complicação, é somente crise e crise. Passamos aí a crise da saúde, agora já estamos na crise financeira, né? Continuamos na crise financeira, mas temos que lembrar também o seguinte, as crises, elas não é de agora. Continuar, isso aí até a gente perde aí o ritmo, mas vamos continuar. Nada vai parar, não, vamos continuar, vamos chegar até o fim. Então, como eu estava dizendo, então a tônica hoje, boa noite, Jorge Luiz entrando aqui, Elcio está me dando feedback, obrigado, voltou, show de glória. Então vamos dar continuidade? Então, como eu estava falando, a tônica hoje é a seguinte, é crise, e crise mais crise, mas o Senhor, como retornando, pegando os pontos para a gente, né, dar sequência, o Senhor, quando estabeleceu aqui na Terra, então ele deu o gestor do propósito, ele disse, ó, vocês agora, a identidade de vocês é essa, um ser espiritual, semelhante a mim, e a sua missão é dominar. Tanto que quando ele colocou Adão lá no jardim, o que ele falou para Adão? Adão, você vai ficar aí, você vai lavrar e cuidar da terra. Então, Adão, ele estava ali guardando a terra. Ou seja, nosso propósito é dominar, é gerenciar, é governar a terra. E Deus depois ele fala no capítulo 28 sobre a questão do domínio, ou seja, a questão do governo, como nós iremos fazer isso. Então ele começa a falar, ó, frutifique, multiplique, enche a terra, domine a terra. Tanto é que ele pega o Adão, então, coloca lá no jardim, e Adão faz o quê? Ele lavra e guarda a terra, ou seja, ele estava produzindo ali, frutificar, essa palavra é igual a produzir. Então Adão, ele simplesmente não estava passeando, ele ia na viradinha da tardezinha para falar com Deus, mas no restante do dia, das outras horas, ele estava ali produzindo, dando nome aos bichinhos, estava ali cuidando do jardim, como Deus ordenou, lavrar e cuidar, ou seja, ele estava sempre produzindo, frutificando. É assim que Deus deseja que nós, eu e você, como
imagem e semelhança dele, sombra dele aqui na terra, representante dele na terra, exército dele aqui na terra, que nós vemos o que é produzir. E é isso que Adão estava fazendo, produzindo ali no Jardim do Éden. E a tônica hoje, o que é crise? É crise para lá, é crise para cá, porque é crise, mais crise, e aí agora os governantes aí tá querendo dar lockdown aí na cidade, enfim. Só que as crises, gente, as crises já acontecem já há muito tempo, desde 1929, a grande crise mundial. A crise mais recente que nós tivemos foi em 2008, 2008, com o governo do PT, tivemos uma grande crise, mas crise sempre teve. Só que essa crise da pandemia, muitos não pegaram, como nunca peguei uma crise mundial. Essa é a primeira crise mundial, espero não pegar outras, mas crises, seja mundial ou assim pontuais, sempre tivemos e sempre vamos ter. Na própria Bíblia tivemos muitas crises. José do Egito, por exemplo, enfrentou uma grande crise, mas ele teve ali uma grande criatividade. Deus deu ali uma iluminação para ele. Ele conseguiu ali passar por essa crise. Nós vamos também passar por essa crise. Sabe por causa de quê? Porque eu e você somos imagem e semelhança. Nós somos aqui o representante dele aqui na Terra. E ele já nos instrumentalizou-nos para resolver essas questões aqui na Terra. Mas, na verdade, por que existe crise? Vamos entender o que é crise. Crise, uma definição de crise financeira, o que é? É a redução da produção, do consumo, né, do lucro das empresas, no caso, e o aumento do desemprego. Essa é a definição simplória, bem básica aí do que é crise, ou seja, não tem produção, não tem consumo, não tem faturamento das empresas. A equação final, o que é? O aumento do desemprego. É simples assim. Se você não está produzindo, a empresa não está produzindo, logo não vai ter consumo, não vai ter o que vender, não vai ter quem compre. Logo, as empresas não vão faturar e o resultado é o quê? O desemprego, a falência, desemprego. Isso aí é crise, simplesmente porque pela falta da produção, por não ter produtividade, aí se estabelece a crise. E a improdutividade, o que é improdutividade? Produtividade nós podemos dizer que é igual à pobreza. Lá em Provérbios, então, no capítulo 10 lá, Provérbios 10:4, ele traz esse conceito de improdutividade, que é igual à pobreza. Aí ele fala assim, o que trabalha com mãos preguiçosas empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se ou trazer riqueza. Ou seja, a improdutividade ela é igual à pobreza. Como o conceito que o grande rei Salomão deixou ali para os seus filhos, olha só, a mão preguiçosa, a mão improdutiva, aquele que tem a mão preguiçosa, que não quer fazer nada, vai empobrecer. Você não vai ficar pobre, a riqueza vai logo alcançá-la. Então, a improdutividade é igual à pobreza. Se fala em crise, é porque não está tendo produtividade, não está tendo produção. E a improdutividade, ela vai sim trazer riqueza. Por isso é a grande preocupação, não somente com a questão da saúde, a crise na saúde, mas também na crise econômica. Porque se não está produzindo, a pobreza logo vai chegar à porta. E para isso precisamos do quê? De criatividade. Precisamos deixar de ser improdutivo para ser produtivo. Aí você falar muito, bem da verdade, é um fato que as empresas, tem empresas que já fecharam, tem empresas que estão fechando, tem empresas que reduziram os salários aí de muitas pessoas, isso é um grande fato. Mas a grande verdade também é que o dinheiro continua aqui na Terra. O dinheiro simplesmente, ele não entrou no avião e foi para de primeira classe, foi para qualquer outro lugar, não, ele continua aqui na Terra. O dinheiro não se mudou, não, simplesmente foi para Marte, foi para a Lua, não. O dinheiro ele continua aqui na Terra. Por causa de quê? Por causa da produtividade. Deus, ele é um Deus criador. Então, quando nós somos produtivos, quando há criatividade, a criatividade, ela simplesmente ela trai o que? O dinheiro. Onde tem criatividade,
o dinheiro ele aparece. Ou seja, quando tem a produtividade ali, o dinheiro simplesmente ele é atraído. Quando tem alguém fazendo alguma coisa diferente, alguém produzindo, automaticamente vai gerar ali um consumo e o dinheiro vai aparecer. A criatividade, a produtividade, ela vai gerar isso. Ela atrai o dinheiro. Diferente ali como nós lemos em Provérbios 10:4. A improdutividade é igual à pobreza. A improdutividade, a pessoa que não produz, ela vai trazer o quê? A pobreza. E se nós não atentarmos para isso, sermos criativos nesse tempo de crise, né? A pobreza certamente vai bater a nossa porta. E temos que entender que nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus criador e criativo também. Ele criou os céus e a terra e tudo que nela há. Ou seja, logo, se Deus ele é o criador, se Deus ele é criativo, logo então nós também somos criativos. Porque nós somos imagem e semelhança dele, nós somos a sombra dele, nós somos representantes dele aqui na terra. E uma coisa interessante é que Deus ele nos fez a imagem e semelhança e nos criou, na verdade, nos criou. Ele fez a maior máquina, a máquina mais maravilhosa da Terra, que ele criou, se chama cérebro. Essa caixinha aqui, cérebro, é a máquina mais poderosa da face da Terra, é o meu e seu cérebro. Mas eu queria dar uma definição aqui do cérebro, porque o cérebro simplesmente ele é a caixa. Cérebro simplesmente ele é o receptáculo aí da nossa mente. Que é uma diferença, existe o cérebro e existe a mente. O cérebro nada mais é do que é. O cérebro é aquela coisa que quando o médico vai fazer alguma incisão, alguma coisa na nossa cabeça, então ele abre ali e vê o quê? Vê o cérebro. Dentro do cérebro está a nossa mente, coisa que não pode ser vista. Né? O cérebro aí com o encefalo, toda aquela estrutura, todos os compartimentos, né? O reptiliano, o córtex aqui. Isso tudo aí é a coisa visível, é o nosso cérebro, é o mecanismo, é a caixa que contém, né, que está contida ali a nossa mente, a coisa mais poderosa, a coisa mais maravilhosa do mundo é o nosso cérebro, que estão juntos, tá? Não há separação, não. Cérebro e mente é uma coisa só. Só que o cérebro é uma coisa física, uma coisa que nós estamos vendo, diferente da mente. E olha só que coisa maravilhosa. Deus, ele criou o nosso cérebro e mente, certo? E ele deu dois destinos, tem duas distinções. Ele nos criou com dois compartimentos. Um é o intelecto. Hoje nós somos diferentes da criatura toda. O que nos diferencia da criação da criatura, dos animais, é o nosso intelecto, ou seja, a nossa inteligência. Por nós sermos inteligentes, há essa diferenciação. Então nós temos o intelecto, mas também temos outra coisa que não usamos muito, que são as faculdades da mente. Nós temos o intelecto e as faculdades da mente, uma coisa que não é falada, principalmente nos colégios de faculdade. E nós utilizamos mais do que o nosso intelecto, e é bem louvável nós usarmos, porque Deus fez o intelecto nos separando aí, então, dos animais. Tem um psicólogo, Howard Gardner, que ele criou até a teoria da inteligência. E aí ele fala de sete inteligências. A inteligência musical. O que é inteligência musical? É a pessoa que tem aquela capacidade, aquela habilidade de distinguir os sons, de distinguir ali os timbres, o ritmo. Aquela pessoa que quando parabéns, ela canta ali, parabéns, canta, consegue fazer o ritmo, consegue cantar num tom, num timbre aceitável ali. Né? Quem não tem essa capacidade, essa habilidade, aí tá, parabéns. Ou seja, ela não tem essa inteligência musical, é chamada de inteligência musical. Tem inteligência interpessoal, né, que é aquela capacidade de você comunicar, de você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, são mais 7, eu não vou falar agora sobre essas inteligências, essas múltiplas inteligências do nosso intelecto, vou estar fazendo outro vídeo em um outro momento, mas temos essas inteligências. Alguns têm, outros precisam adquirir essas inteligências. A inteligência espacial, a inteligência intrapessoal, enfim, são 7 inteligências, ou melhor, são outras que descobriram outras inteligências. E nós utilizamos muitas dessas inteligências, a lógico-matemática, que é fazer contas e trazer resultados.
Utilizamos muito dessas inteligências, mas só que temos que entender que temos a outra parte da nossa mente, né? Vamos dizer assim, o tico e teco, tem o tico e tem o teco. O tico, vamos dizer que é o intelecto, mas tem o teco, que é as faculdades mentais. E das faculdades mentais, temos aí a memória é uma faculdade mental, a percepção é uma faculdade mental, é aquela questão de você perceber as coisas, ter um olhar ali, isso é percepção, é a faculdade da nossa mente, a vontade é a faculdade da mente, a inspiração, a intuição é uma faculdade da mente, a imaginação também é a faculdade da mente. Só que nós não sabemos, muitos não sabem disso, e usam por intuição ou usam assim por nem saber, não é verdade? Mas temos essas faculdades. E comumente, o nosso cérebro, a nossa mente, é como músculo. Se nós praticarmos, nós vamos ali adquirir essas habilidades, essas capacidades. A gente vai desenvolver. Mas para isso é preciso praticar, ter essa prática, sempre praticando, para adquirir essas habilidades, essas capacidades. E uma coisa interessante, quando se fala então da questão, e a gente já vai entender já sobre toda essa questão da criatividade, quando se fala da faculdade imaginação, porque nós somos imagem, semelhança de Deus, logo nós temos a imaginação, a faculdade da mente. Todos nós temos essa faculdade, só que nós não a utilizamos. E nesse tempo é o momento de nós utilizarmos essa faculdade mental, que se chama imaginação. O que é imaginação? Deus é um Deus criador. Quando ele criou os céus e a terra, criou o planeta, nos criou, primeiramente veio o que na mente dele? Veio na mente dele como ele faria isso. Bom, vou criar o homem e depois eu vou criar a mulher. Então, primeiro veio na mente dele a imagem do homem e da mulher, assim como os mares, como a lua. Primeiro veio na mente dele para depois tornar-se realidade. Ou seja, ele criou uma coisa através da sua faculdade mental, que é o que? A imaginação. É uma coisa poderosa quando nós imaginamos. Por exemplo, os engenheiros, os arquitetos, quando eles vão fazer um prédio ou um colégio, ou o que seja, primeiramente eles olham e ficam parados meditando, então começa a usar aí as suas faculdades mentais. Essa parte não é mais um intelecto linguístico, que é a capacidade de falar. Por exemplo, eu estou utilizando agora a inteligência linguística. Eu estou comunicando com vocês algo, né? Estou ali comunicando com vocês, fazendo essa oratória, fazendo essa live aqui, utilizando o quê? A inteligência linguística. Eles estão usando, eles utilizam muito essa faculdade mental que é o que é a imaginação. Imagine só, eles passam por um terreno vazio, aí olham assim, poxa, aqui eu vou construir um prédio, esse prédio vai ser assim, esse prédio vai ser assado, então faz todo um design, mas está na mente dele. Depois eles passam ali para o papel, e aí depois do papel, que aí começa a virar realidade, através de metas, através de plano de ação, mas tudo começa o quê? Na mente. Tudo começa nessa faculdade mental chamada imaginação. Se você está sentado nesse momento aí, seja na tua cadeira, seja no sofá da sala, enfim, qualquer objeto é bem confortável, você está me vendo aqui, é por quê? Porque alguém simplesmente usou a sua faculdade mental, imaginou, bom, eu vou criar uma cadeira, eu vou criar uma mesa, e aí saiu. Hoje, se nós temos no celular, hoje eu estou falando essa live, porque alguém imaginou, poxa, eu vou criar aí um computador, Bill Gates, né, criou essas redes de computadores. E o que falar então de Thomas Edison, o inventor da lâmpada? Ele simplesmente, no momento, ele falou assim: eu vou inventar um meio onde possa ter iluminação em todos os lares. E é claro que ele testou muitas vezes isso, mas conseguiu. Aí, hoje nós temos luz aí, graças a Thomas Edison, porque primeiramente veio na mente dele, ele imaginou a criação da lâmpada. E não é diferente em nós, todos nós temos essa capacidade, todos nós temos essa faculdade mental, pois nós somos a imagem e semelhança de Deus. O grande problema é que nós não temos esse entendimento, e aí nós não praticamos essa faculdade mental, e aí nesse momento que é para nós praticarmos aí essa faculdade mental,
nós ficamos desesperados, nós então não governamos, nós não dominamos, deixamos, pelo contrário, que a crise nos domine, que o medo nos domine. Não estamos fazendo um bom gerenciamento, um bom governo da terra, porque nós fomos chamados aqui na terra para governar, para gerenciar. Domínio é a mesma coisa de governo, é a mesma coisa de gerência, de administração, ou o nome que você queira dar, é tudo sinônimo. Eu e você, como representante de Deus, estamos representando bem Deus quando acontece essas coisas, quando não dominamos, como não gerimos, quando entramos em pânico, somos imagem e semelhança dele. Tudo que nós precisamos já está tudo dentro de nós. Outrora, no Antigo Testamento, Deus ele fez o homem sem imagem e semelhança, mas hoje, depois de aproximadamente 2000 anos e alguma coisa atrás, ele atualizou a criação, fazendo o quê? Colocando o Espírito Santo dele agora dentro de nós. Hoje nós estamos mais atualizados, né? Mais ainda parecido com ele, porque agora temos o Espírito Santo dentro de nós. E o que fazemos, então, nesse momento tão complicado de crise? Usarmos a nossa imaginação, essa faculdade mental que Deus deixou para nós. O que você está fazendo nessa pandemia aí, nessa quarentena? Você está se especializando? Você está criando valor para você? Hoje em dia, no trabalho, passando, eu vi coisas interessantes, imaginando e vendo a criatividade das pessoas. Por exemplo, os restaurantes, alguns já até fecharam. Por quê? Simplesmente pela falta da capacidade, da criatividade, da imaginação. Enquanto outros, simplesmente, logo imaginaram como é que eu vou fazer para eu não fechar o meu negócio, para que essa crise não chegue até mim, para que eu possa ser produtivo. Começaram a entregar comida, começaram a promover o delivery, a entrega em casa. Tá entendendo? Então eles começaram a imaginar o como fazer isso. Se você parar para pensar, começar a usar, a trabalhar a sua faculdade mental, vai vir muitas outras coisas na sua mente. A imaginação vai fluir, porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Uma outra faculdade mental, né, que nós temos é a intuição, ou seja, a inspiração. Aquela intuição, aquela mensagem que Deus nos dá, é uma ideia que Ele nos dá, ó, faz isso, faz assim, assado. E aí você começa a imaginar e começa a criar. Hoje, se você tem um carro aí, de repente, a questão do Uber está complicado, porque está muito restringido, você não pode ir para lá ou para cá, ou o teu próprio carro aí, ele o ano dele não é legal, então não vai ter muita chamada. Você pode estar pegando, fazendo frete com o teu carro. Você pode, por exemplo, dando até uma dica boa, você pode aí no teu círculo de amizade, aí falar assim, ó, eu faço Uber, eu faço frete aí, bota o teu contato, porque é mais fácil as pessoas te conhecem, te chamar para fazer um frete, fazer uma viagem, do que estar aí andando com o Uber, ainda mais numa situação tão crítica, tão deserta. Hoje é bem complicado, então é mais fácil você aí falar com pessoas que conhecem, as pessoas compram das pessoas que conhecem, que confiam. Então seja criativo aí, você que está em casa aí, que sabe fazer uma boa comida, começa a imaginar como você pode estar distribuindo aí, como você pode aí estar desenvolvendo, sendo produtivo e estar distribuindo aí o seu produto. Pensa só comigo, vamos imaginar agora aqui, na prática, as pessoas estão trancadas em casas, o que elas mais fazem nessa quarentena? Se você coloca aí o que você mais está fazendo nessa quarentena. Hã? É o quê? Comer e ver filme, querer algum entretenimento, as pessoas estão entediadas. Então comece a imaginar coisas aí diferentes para entreter o povo, comidas, começa a fazer Dia das Mães está aí a porta aí, então começa a imaginar, começa a pedir aí uma ideia de Deus, uma grande ideia. As coisas hoje aconteceram, as pessoas são milionárias, são ricas, porque a partir de uma ideia, não é a partir, né, de um grande trabalho braçal, não, é a partir de uma ideia, usando as faculdades mentais. Então, eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, busque inspiração, busque estar ali com o Senhor para Ele te dar uma inspiração. Estude outras coisas. Você que está na quarentena, procure fazer muitos cursos, procure fazer aquilo que você gosta. Eu fiz a outra live falando sobre dons e talentos. Dons é um presente que Deus nos dá, talento a gente adquire. Então, busque esse talento. Faça curso, estude, faça aquilo que você gosta, o que você gosta de fazer, o que você é bom de fazer. A partir daí, começa a desenvolver, seja produtivo, não fique na crise. Saiba o seguinte,
O dinheiro ele é atraído pela criatividade, pela produção. Quando nós somos produtivos, nós atraímos o dinheiro. Mas quando nós somos improdutivos, como diz Provérbios 10:4, a pobreza vem. Improdutividade é igual a pobreza. Então, nessa crise de Covid, não seja apanhado por essa crise. Você é imagem e semelhança de Deus, você é a sombra, você é representante de Deus aqui nessa terra. Então, seja produtivo. Use essa faculdade mental que Deus te deu, que é a imaginação. Então comece a imaginar maneiras de você ser produtivo. Isso tem muitas maneiras. Eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre essas inteligências, aí essas múltiplas inteligências e também as faculdades mentais. Isso à luz da Bíblia, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, obrigado aí por você ter me acompanhado aí nessa live aí sobre esse assunto, como ser criativo nesse momento aí tão complicado de crise. Sabe que a crise não vai chegar até você se você se dispor a ser produtivo, se você usar a sua faculdade mental, que é a imaginação. Então, imagine, crie, pense algo aí ao seu redor, comece a ter uma percepção, que também é uma faculdade da mente, acerca das coisas que estão aí ao seu redor. O que você pode fazer, qual o serviço que de repente você pode melhorar, que você está vendo que está uma defasagem aí. Então, observe essas coisas e use mais a sua faculdade mental. Nós somos ensinados, né, que precisamos estudar ali, fazer a faculdade, fazer uma pós, fazer isso, mas não olhamos muito por esse olhar da questão das faculdades mentais, desenvolver essas habilidades, esses dons que Deus nos deu, que é o presente dele, e adquirir o talento, ou fortalecer os talentos. Então, busque em Deus. Aproveite essa quarentena não para reclamar, não para ser improdutivo, mas muito pelo contrário, comece a ter essa imaginação e seja produtivo, que essa crise não vai chegar até você, muito pelo contrário. A mão que é diligente, a mão que é produtiva, como diz Provérbio 10:4, essa a riqueza vai alcançar. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. E eu queria um favor, se inscreva aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também, toca lá no sininho lá, né, para que outros vídeos que eu vou estar fazendo aí cheguem até você. Que Deus te abençoe, foi bom estar com você e se cuide e seja produtivo.